Amados, hoje nós queremos compartilhar uma palavra com o tema: todos querem estar perto de alguém assim. Assim como, a gente vai ver aqui na palavra, o tipo de pessoa que nós devemos ser, na qual os outros vão desejar estar perto da gente. E eu quero ler contigo o texto de Provérbios capítulo 11, versículo 30. Provérbios capítulo 11, versículo 30, que diz da seguinte maneira: o fruto do justo é árvore de vida, o sábio conquista pessoas. Existem outras versões que falam: o sábio ganha alma, mas essa versão diz: o sábio conquista pessoas. Eu já ouvi muitas vezes esse texto sendo lido e até pregado como se fosse ganhar pessoas, ou conquistar pessoas, ou ganhar almas, no sentido de evangelismo. No entanto, esse texto, escrito em Provérbios, não diz respeito a evangelismo diretamente. Até porque no Antigo Testamento, a religião dos hebreus, a religião judaica, não tinha essa intenção de expandir o reino, assim, no sentido de evangelizar outras pessoas. Todos que nasciam ali já eram da mesma religião, era uma religião nacional, hebraica ou judaica. Então não tinha, as missões começam no Novo Testamento. Quando nós lemos esse texto, então, o entendimento é de você conquistar pessoas para si mesmo, através da sua simpatia. É de você fazer amizades, é de você criar relacionamentos saudáveis, duradouros, verdadeiros, honestos, como todos nós devemos ter. Então é sobre isso que o texto fala. É claro que, quando nós conquistamos pessoas para nós mesmos, fica muito mais fácil de conquistarmos para Jesus. Então nesse aspecto também pode ser usado até para você evangelizar. Porque quando você conquista a confiança e a admiração das pessoas, é muito mais fácil você apresentar aquele que tem abençoado a sua vida, te transformado e te feito assim. Uma pessoa que reflete a presença de Deus, que representa também o caráter de Jesus. Então, mas nós entendemos que como cristãos, irmãos, nós devemos ser pessoas agradáveis. Pessoas de uma personalidade que vai atrair os outros e que essas pessoas vão desejar de fato estar próximo da gente, caminhar juntamente conosco. Quando Deus nos coloca nessa dimensão terrena, nós somos cidadãos do céu, mas nós também somos cidadãos da sociedade que nós estamos inseridos. E Deus nos coloca propositalmente para vivermos esse tempo aqui na terra, para que possamos implantar o reino de Deus, representá-lo aqui. E assim como no Novo Testamento, lá no livro de Atos, a Bíblia fala que aqueles primeiros seguidores de Jesus, os primeiros crentes da igreja primitiva, eles eram tão semelhantes a Jesus, semelhantes no comportamento, na forma de se comunicar, na forma de tratar uns aos outros, de amar, de perdoar, que os outros, as pessoas que não estavam ainda na igreja primitiva, eles chamaram esses primeiros crentes de cristãos. E essa palavra cristãos, ela significa pequenos cristos. As pessoas de fora da igreja viam aqueles seguidores de Jesus tão parecidos com ele, que falavam assim: vocês são pequenos cristos, vocês são muito parecidos, vocês falam como ele falou, vocês se comportam como ele se comportou, vocês realmente representam a ele, então vocês são muito parecidos, são os pequenos cristos. E é dessa forma que nós devemos ser também nos dias atuais. O próprio Jesus falou sobre si que ele era manso e humilde de coração. Jesus, quando fala o Sermão da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre os pacificadores, sobre os humildes de coração, sobre os pobres de espírito, que não significa pobreza financeira, mas uma simplicidade, como ele também foi uma pessoa simples.
Fala daqueles que têm fome e sede de justiça, que está preocupado então com a vida alheia, com a vida das pessoas. Dessa forma que nós devemos ser. E eu quero ler contigo também o texto, você pode abrir a sua Bíblia, não vai aparecer no telão. Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 2, versículo 47, que diz assim: louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. Em outra versão fala a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Aqui nós podemos entender nesse texto que aquela igreja primitiva, essa mesma, que eu estava citando anteriormente, ela era tão simpática aos olhos das pessoas, que atraíam as pessoas para quererem conviver com eles, ou se tornarem como eles, ou conhecerem o Deus que eles serviam, que faziam deles pessoas tão amáveis, tão agradáveis, tão boas de se conviver, tão pacificadoras, tão humildes, tão simples, como nós falamos sobre as bem-aventuranças. E quando nós trazemos para a nossa realidade atual, nós também devemos ser da mesma forma. É interessante, amados, que nas mensagens anteriores que nós estivemos pregando aqui durante as últimas 5 semanas, pelo menos, falamos que nós passaremos por tempos difíceis. Nós sentimos, e é um fato, nesses últimos meses e até anos, um ambiente muito hostil na sociedade, que indica possivelmente um tempo de perseguição contra a igreja de Jesus, a respeito da forma que nós cremos, que nós vivemos, que nós falamos, que nos posicionamos. Isso já é visto em países muito próximos de nós, aqui na América do Sul mesmo. Então, nós passaremos por tempos difíceis, mas irmãos, nós não fomos levantados, para combater fisicamente isso, ou ficar discutindo pelas ruas, tratando mal as pessoas. Pelo contrário, quando nós olhamos para Jesus, todos nós, é fácil, é só você ler os evangelhos, Jesus todo o tempo foi perseguido, Jesus todo o tempo ele foi caluniado, Jesus todo o tempo foi desacreditado. Mas qual era a postura de Jesus diante das pessoas? A Bíblia fala que ele foi até a cruz como uma ovelha muda, calada. Jesus não teve que ficar, brigando com as pessoas ou tratando mal as pessoas. Pelo contrário, Jesus constrangia os seus opositores com seu amor. Jesus, ele fez uma grande revolução, não com armas, até como os judeus esperavam. E um dos motivos que os judeus não acreditaram que ele era o Messias enviado por Deus, é porque ele não foi aquele general, aquele libertador político, aquele libertador ideológico, ou até de criar uma revolução ali em Jerusalém contra o Império Romano. Não, Jesus, ele fez uma revolução de amor. E as crianças queriam estar perto de Jesus, e as pessoas mais simples queriam estar perto de Jesus. Os doentes se aproximavam de Jesus. Por quê? Porque ele representava o tipo de pessoa que todos queriam estar perto. E as multidões seguiam a Jesus. Então nós, no dia de hoje, se quisermos ser uma igreja, até o pastor pregou sobre isso, eu acho que foi no ano passado ainda, um pouco, assim que ele chegou aqui, sobre a igreja relevante. Se nós quisermos ser uma igreja relevante para a sociedade que nós estamos inseridos, cada um de nós que pertencemos a essa igreja, devemos estar cheios do amor de Deus. Quantos aqui já estão cheios do amor de Deus? Diga glória a Jesus. Vamos dar um aplauso bem forte a Ele, amém? Eu queria que você fizesse um teste agora consigo mesmo. Você não vai pensar em outra pessoa agora, vai pensar sobre você mesmo. Você vai fazer agora um autoexame, uma autoanálise, uma autocrítica também sobre você, sobre a sua personalidade. E a pergunta é:
O que as pessoas pensam sobre você quando te conhecem melhor? E aqui estão as opções. Você consegue ler aqui no telão? Eu não sei se eu estou na frente, né? Vou passar para cá, talvez fique na frente de outros aqui. O que as pessoas pensam sobre você quando te conhecem melhor? Que você é uma pessoa empolgante. Sabe, a pessoa quando está perto de você é contagiada por alegria, por otimismo, por palavras de fé. As pessoas se sentem abençoadas por estarem perto de você e de mim. Primeira opção. Segunda, legal. Mas eu coloquei legal sem sal. Até rimou, né? Legal, mas assim, legalzinho, né? Eu ficava meio intrigado quando eu vim aqui em Santarém. Um pastor muito querido aqui entre nós. Eu acho que era o jeito dele falar. Ele batia na minha mão e falou assim: você é muito legalzinho. Eu me sentia meio ofendido. Ele queria me agradar, mas eu falei: eu não quero ser legalzinho. Eu quero ser muito legal. Eu quero ser muito bacana. Eu quero ser amigo dele, na verdade, né? Mas eu não sabia se ele estava me elogiando ou falando assim: você é meio sem sal. Mas eu precisava me analisar, né? Esse feedback é muito importante. De repente ele estava falando: você, cara, precisa ser melhor do que você é. Terceiro, indiferente. Tanto faz. Tanto faz você estar próximo ou não. Tanto faz caminhar junto ou não. Tanto faz se encontrar durante a semana ou ficar um mês longe ou um ano. Não faz diferença. Vocês estão ligados aí? Vocês estão pensando sobre vocês mesmos? Sim ou não? Sim ou não? Beleza, fique pensando. Assim, é claro que a lista vai piorando a situação, né? A quarta opção é uma pessoa chata, enjoada, cri-cri. Quem que você é? E por último, tomara que ninguém seja esses dois últimos aqui quem está falando. O último, uma pessoa insuportável, que ninguém consegue suportar. Então é importante a gente fazer essa análise sobre nós mesmos. Mas, irmão, sabe qual a melhor forma de a gente entender quem nós somos? É ouvindo as pessoas. E às vezes, quando a gente para ouvir o feedback das pessoas, principalmente aquelas que convivem mais de perto com você, sua esposa, seu marido, seu cônjuge, seus filhos, aquele que mora na sua casa, porque dentro de casa nós não temos máscaras. Quando nós estamos na rua, é fácil eu me passar por uma pessoa muito bacana. Quando eu estou 15 minutos, meia hora, ou algum tempinho com as pessoas que eu convivo. Quando você me vê aqui em cima, talvez a impressão que você tenha de mim não seja de fato a realidade. Porque para você saber se a realidade que você acha de mim é verdadeira, é muito importante que você procure a minha esposa e pergunte para ela. Ela vai poder te dizer a verdade. Porque você pode ter uma impressão excelente de mim e eu não seja isso tudo. Ou ao contrário, talvez você tenha uma antipatia a respeito de mim e eu seja bem melhor do que você acha que eu sou. E na sua vida não é diferente. Então, se eu quero saber de fato quem eu sou, é importante que eu ouça as pessoas. Irmãos, tem pessoas que criam uma proteção, mas não é uma proteção positiva, é uma proteção ruim. Porque eles falam assim: eu não estou nem preocupado com aquilo que falam de mim. Eu não estou nem aí, eu sou eu mesmo. Essa pessoa é tipo aquela Gabriela Cravo e Canela, daquela novela dos anos 70, não sei. Eu nem era nascido, eu acho. E que tinha música assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mais ou menos assim. Então assim, a pessoa nasceu assim, ela vai viver assim, ela vai morrer assim, não está preocupada em mudar. E nós devemos ser seres em evolução. Nós devemos desejar melhorar a cada dia, ser um ser humano melhor, ser um cônjuge melhor, ser filho melhor, ser pais melhores, ser irmãos melhores na igreja, ser cidadãos melhores na nossa sociedade, ser um funcionário, ou um chefe, ou um gerente, pessoas melhores. E para isso, alguém tem que dizer as áreas que precisamos melhorar. Quantos concordam, digam amém. E nós temos um exemplo muito poderoso na Bíblia,
Eu gosto muito dessa história que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 9. E eu quero que você abra esse texto, por gentileza, porque nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 9 do livro de 2 Crônicas. E aqui está narrada a história da visita da rainha de Sabá a Salomão, que era rei de Israel. Eu quero ler alguns textos com vocês e depois nós vamos poder ver algumas características muito importantes na vida de Salomão que causou uma impressão maravilhosa nessa rainha que era a rainha de Sabá. Vamos ler aqui então, abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 9. Eu quero ler contigo versículo 5 e versículo 6, e depois nós vamos ler outros versículos. Diz assim: disse ela então ao rei, a rainha de Sabá disse a Salomão: tudo que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade da tua grandeza, de tua sabedoria. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Olha que coisa impressionante, coisa maravilhosa. Ela já tinha ouvido falar sobre a sabedoria e as realizações de Salomão lá na terra dela, bem distante de Israel. Ela resolve fazer a viagem para conhecer pessoalmente Salomão e o seu reinado. E ela testemunha o seguinte: quando eu ouvia falar o que me diziam sobre você, eu não acreditava. Mas agora que eu estou diante de você, e estou tendo essa experiência de estar ao seu lado, ouvindo a sua sabedoria e vendo tudo que está construído aqui em Jerusalém, aqui em Israel, não era nem a metade do que diziam. A tua sabedoria, a tua personalidade, o teu carisma é muito maior do que as pessoas dizem. Eu não sei se você já teve experiência com pessoas assim. Eu, assim, não tem problema nenhum de falar da nossa liderança, né? Uma pessoa que eu acho assim, na verdade toda a família Uber é assim, né? A pastora Rebeca, o próprio pastor Paulo, mas o pastor Eibe é um tipo de pessoa muito assim, né? Quantos concordam comigo? Eu, quando estava, antes de vir para Santarém, e alguns anos, quando eu ingressei na Igreja da Paz, a gente sempre ouvia falar do pastor Eibe, mas eu, durante alguns anos, nunca tinha estado presente ou próximo dele pessoalmente. Mas eu ouvia falar muito bem, as pessoas admiravam tanto e falavam tão bem dele. E eu já acreditava, né? Porque tanta gente falando, porque é verdade. Mas a primeira vez que eu tive algum tipo de proximidade pessoal com ele, eu tive essa impressão aqui. Eu falei, as pessoas falavam bem dele, mas é impressionante que ele tem uma personalidade que é muito mais agradável, muito melhor do que eu achava que era pelo testemunho das pessoas. E é tão bom que a gente tenha lideranças assim, né? Como eu falei, a pastora Rebeca, o pastor Paulo, quando você conhece os filhos deles, os filhos dos filhos, vai passando de geração em geração, fala, se eles são assim, eu também posso ser, eu posso melhorar. É claro que tudo isso é uma construção histórica nas nossas vidas, que nós recebemos heranças, né, de personalidade, de ensinamento, do ambiente que nós vivemos e crescemos, fala da nossa família, dos nossos antepassados, nossos pais, e nós vamos sendo forjados com isso. Quando eu olho para a minha família, né, eu vejo assim, muita dificuldade de eu ser uma pessoa como, por exemplo, a família dos nossos líderes, família Rubric, família Uber. Mas eu posso mudar. Eu posso melhorar. Eu tenho agora ensinamentos, eu tenho referência, eu tenho modelo de ser um marido melhor, de ser uma pessoa mais agradável, mais simpática, mais sorridente. Para mim é tão difícil porque o meu temperamento não ajuda muito, mas eu reconheço que eu preciso mudar e que eu tenho margem de crescimento. Agora, se eu nunca aceitar isso, se eu achar que está bom demais a maneira que eu sou, ou eu fico da maneira que eu alcancei até agora, mas a tendência é até piorar. Porque passa o tempo, a gente vai envelhecendo, né, pastor Walter? A gente vai ficando rabugento, né?
enjoado com as coisas. E a gente precisa, na verdade, se renovar, né? Nos tornar mais jovens de espírito, na nossa personalidade. E isso é uma decisão que temos que ter. Versículo 9 aqui de 2 Crônicas, capítulo 9 também. Diz assim: ela, a rainha de Sabá, deu ao rei 4 toneladas e 200 quilos de ouro e de grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca se viu tantas especiarias tais como aquelas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Versículo 12. Agora fala o que ele retribuiu. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, muito mais do que ela lhe tinha trazido. Então ela e seus servos voltaram para o seu país. E eu quero agora falar 7 segredos de Salomão que impressionaram de fato a rainha de Sabá. Primeiro, ele era uma companhia sábia e agradável. Era uma pessoa agradável. E amados, tem algo assim que nós devemos aprender com Salomão. Ele era um rei muito poderoso, extremamente sábio, extremamente rico, mas mantinha uma essência da sua personalidade, da forma de tratar as pessoas, de conversar, de dar atenção, que fazia dele uma pessoa extremamente atraente. Não atraente fisicamente, estou dizendo, atraente, sabe, das pessoas desejarem permanecer perto, de querer estar juntos. Eu não sei se você conhece pessoas assim, eu não sei se você é uma pessoa assim, mas tem pessoas que têm conhecimento, que são até intelectuais, que têm muitas informação, mas eu me incomodo, assim, isso é uma coisa minha, eu me incomodo de estar perto de uma pessoa que ela sempre eu não sei se a palavra certa é professoral ou professoril, eu estou confuso, mas é aquela pessoa que sempre quer te ensinar. E às vezes isso é até inconsciente, mas quando a pessoa sempre quer te ensinar, e não que a gente não deva aprender com as outras pessoas, entenda, mas a pessoa, ela quer impor sobre você uma posição de superioridade. Ela nunca conversa contigo de igual para igual, mesmo que seja um relacionamento de amizade. E a amizade não é aquela coisa sempre formal, que a pessoa está sempre querendo, sabe, impor alguma opinião, ou uma informação, ou se mostrar superior. Salomão tinha tudo para ser assim. Ele tinha bagagem, tinha conhecimento, tinha poder, tinha status. Ele tinha tudo para se colocar sempre no trono, até porque ele era um rei. Mas não, o que dá para entender, quando chega essa outra rainha para conversar com ele, ele senta do lado. Ele olha nos olhos, ele bate papo. E é tão bom quando as pessoas, sabe, quando se cheguem a nós, a gente não precise impor superioridade, nenhum conhecimento elevado, mas que a pessoa possa testemunhar as nossas qualidades, sem que isso seja uma imposição nossa. Mas simplesmente porque nós somos. Nós não precisamos falar que somos, nós só devemos ser normal. Quantos concordam? Digam amém. Então Salomão era uma companhia sábia e agradável. Está aqui no versículo 3, olha: e quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele tinha edificado, e continua dizendo outras coisas, no versículo 4 continua dizendo, ela apenas via. Eu entendo que Salomão estava na sua maior normalidade, conversando com ela. As pessoas têm que sentir assim com a gente. Segundo, a rainha de Sabá viu as suas realizações. É muito importante você ser uma pessoa que realiza coisas relevantes, porque as nossas obras falam sobre nós. O que a Bíblia fala? Que a árvore será conhecida pelos seus frutos. Então, se você é uma pessoa,
Pode ser aqui na igreja, pode ser no ministério, pode ser lá na sua profissão, pode ser no teu empreendimento, pode ser na sua casa. Aquilo que você cuida, aquilo que você administra, aquilo que você coloca a tua mão para fazer, diz muito sobre você, diz muito sobre mim. A maneira que você se veste, a maneira que você arruma a sua casa, a maneira que você organiza a sua empresa, a maneira que você paga as suas contas. Isso diz muito sobre nós, porque os frutos falam sobre a qualidade da árvore. Pelos frutos nós seremos conhecidos. Então, aqui a rainha de Sabá, ela começa a observar. Até então ela não tinha testemunhado nada, ela não tinha falado nada. Ela estava ouvindo Salomão e ela estava observando. E aqui no versículo 4, olha só o que diz. Versículo 13, quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele tinha edificado, e a carne da sua mesa, o assentado dos seus servos, o atendimento dos seus ministros, as suas vestes, ela começou a observar. O que? As realizações. Você já viu aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau? Você sabe o que significa isso? Que a pessoa às vezes tinha tudo, sabe, para fazer algo melhor. Às vezes ele até fala sobre isso, ensina sobre isso e começa a pregar regras para as pessoas, mas na verdade ele não reproduz na prática aquilo que ele diz fazer, ou diz ser bom. Eu conheci uma pessoa, um irmão muito querido, e ele tinha tantas habilidades no serviço assim de obras. Ele era eletricista, mas ele se saía bem como pedreiro, ele sabia pintar, ele tinha muita habilidade. E quando ele tinha obras lá na igreja, no núcleo que eu até liderei durante um tempo, ele era tão útil lá, porque ele sabia fazer tudo. Ele cuidava da parte elétrica da igreja, quando tinha obra de pedreiro ele se envolvia, na pintura se envolvia, mas era impressionante, quando você ia na casa dele, era uma casa caindo aos pedaços, que ele rapidinho poderia organizar. Ele podia pintar a parede da casa. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de cuidado, de zelo. Quando você andava no carro dele, o carro dele era cheio de gambiarra elétrica. O carro dele já tinha disjuntor, assim, disjuntor de casa, sabe? Ligava algumas coisas no carro dele, era um disjuntor, assim. Era muito engraçado. Mas fala um pouco sobre a pessoa, infelizmente, que precisava ser mais cuidadosa, mais zelosa. E ele tinha condições de ser isso. Então, quem não conhece ele pessoalmente e apenas observa o que está ao seu entorno, a sua casa, talvez a forma de se vestir, o carro, não estou dizendo de dinheiro, mas estou falando de cuidado. Fala assim, é muito desleixado, é muito descuidado. Não é o tipo de pessoa que eu quero conviver. Então isso traz um ensinamento para a gente, porque a rainha de Sabá estava observando justamente essas coisas. Terceiro, ela viu a sua alimentação. Amado, isso é um negócio bem interessante, né? Porque também você quer criar um perfil de uma pessoa, assim, eu não sei se estou sendo muito justo com isso, mas eu creio que sim. Observe como ela come. Tem pessoas que são extremamente gulosas, afoitas para comer. Isso na célula, isso se evidencia muito. Tem gente que na célula, sabe, na hora da comunhão, não dá a vez para o visitante, para o convidado, deixa por último, não se preocupa se vai sobrar para quem vem depois. Ou então pega as coisas tudo na mão, não usa os talheres, sabe, de forma correta. E tem que falar assim, mas isso é etiqueta, isso não tem nada a ver. Não, irmãos, tem a ver sim. Nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar. Eu sou do Rio de Janeiro, e eu sou bem do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, o carioca, no geral, é simples. Por exemplo, São Paulo e Rio, é bem pertinho uma cidade da outra, um estado do outro. Mas é bem diferente a cultura, do São Paulo para o Rio. No Rio de Janeiro, as pessoas vão de bermuda e chinelo, havaiana para o shopping. É normal, talvez por ser uma cidade de praia. São Paulo, as pessoas se arrumam melhor, né? São mais ajeitadinhas. Então, lá no Rio de Janeiro, a minha família, a gente assim, nunca teve dificuldade financeira. Meu pai era militar,
Então a gente nunca foi rico, mas também nunca teve falta de alimentação, de roupa. A gente sempre teve uma vida equilibrada financeiramente. Mas os nossos hábitos eram muito simples. Então, lá em casa, no café da manhã ou à tarde, comprava pão, colocava lá em cima da mesa e era cada um por si. E pegava o pão e lá ia para o sofá, comia o pão em cima do sofá com um copo de café. E era assim meio, não tinha muita organização. Mas não era falta de dinheiro, era a visão da nossa casa, era a forma que meus pais entendiam que devia ser, e para a gente era super normal. Quando eu tinha 12 anos, meu pai foi transferido, ele era militar, a gente foi para o sul do país, foi para Florianópolis. E lá a cultura do povo do sul era diferente, porque podia ser uma casa de pessoas bem pobres, mas arruma a mesa, põe a xícara, tem um pãozinho lá, tem uma manteiga, tem uma geleiazinha, tem uma garrafa de suco, de café, dentro da capacidade de cada um. Mas a família senta junto para comer e conversa, e tem aquele momento gostoso de comunhão. E isso, assim, a gente quando viu aquilo, a gente não se fechou, minha mãe, né, principalmente, não se fechou. Ah, não, tá bom assim mesmo, do jeito que a gente é, não. A minha mãe foi observando, aí foi comprando um jogo de xícara, foi arrumando a casa, comprava uma geleia para colocar na mesa, além da manteiga, do queijo. E isso tornou um hábito na nossa casa, a partir de então, porque a gente aprendeu a melhorar, observando pessoas que, assim, isso tem várias coisas que ajudam. Imagina você receber uma pessoa em casa, não, pega o pão lá na mesa lá, faz da maneira que você quiser. Não, a mesa está arrumada. Nós somos simples, mas a gente tem capricho. A gente torna um ambiente mais gostoso, mais agradável, as pessoas querem estar contigo. E foi tão legal para a nossa família, interessante que hoje, lá no Rio de Janeiro, está só meu pai e minha mãe. Eu casei, minha irmã casou também, cada um tem sua família, a gente mora longe, mas a minha mãe continua assim, todas as refeições é mesa arrumada. Pode ser para ela e para o meu pai, toda refeição é mesa arrumada. Por quê? A maneira que nós nos alimentamos diz muito sobre nós também. Você colocar um guardanapozinho lá, aqui chama lenço, né? Lencinho de papel na mesa, né? Usar a colher quando é para ser colher, usar o garfo quando é para ser garfo, usar a faca quando é para usar. Não é pegar a coxa de frango na mão e igual o homem das cavernas, igual aquele desenho do Pica-Pau, né? Que pega o frango, já sai assim só o esqueleto do frango, né? Da boca. Nós não somos assim não, né, irmãos? Amém ou não amém? Diga assim, Deus me livre. Número 4, a forma de tratar os seus subordinados. Ela viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes. Uma das coisas que impressionou a rainha de Sabá era a forma que Salomão tratava os seus subordinados. Eles se vestiam bem, eles comiam bem, eles tinham locais adequados para trabalharem. Salomão se preocupava com tudo isso. Aí tem uma outra frase também que não é um versículo bíblico, mas é importante, né? Você já ouviu várias vezes. Quer conhecer um homem, dele poder. Salomão, ele era bilionário, talvez trilionário se fosse no dia de hoje. A Bíblia fala que Salomão excedeu em riqueza e sabedoria todos os reis da história. Ele era o cara, ele era demais. Mas uma coisa que impressionou a rainha, ele trata bem os seus subordinados. Não é só quem está acima dele. Nós como seres humanos, às vezes nós temos a tendência, e isso é muito uma questão, sabe, de interesse, um interesse maligno, né? De tratar bem quem está acima da gente, porque quem está acima da gente pode nos favorecer de alguma forma. Então é muito fácil eu tratar muito bem o pastor Luiz, a pastora Miriam, porque são meus líderes, meus discipuladores, meus pastores. Mas será que a mesma dedicação em tratar bem os meus líderes eu tenho em ser educado, atencioso
e humanizado com os meus discípulos, com os membros das células na qual eu dou cobertura, com a pessoa que eu nem conheço, sabe, que está sentada lá atrás, eu estou passando ali. É claro que tem vezes que a gente passa direto, às vezes preocupado com uma coisa, não consegue cumprimentar todo mundo. Até se eu tenho feito isso, quero pedir perdão para alguém, mas não é proposital. Mas às vezes de perguntar o nome da pessoa que limpa o chão da empresa, ou do shopping, ou da igreja, ou do membro comum, ou se você já está progredindo profissionalmente lá na sua empresa, ou no órgão público que você serve, se você continua tratando bem as pessoas que estão não somente acima de você, mas ao seu lado, e posicionalmente, né, não existe ninguém menor que o outro, mas posicionalmente abaixo de você, na sua profissão, no seu dia a dia. Porque é muito fácil eu tratar bem quem está acima de mim. E tem pessoas que é tão educado, né? Tão cuidadoso, mede as palavras para falar com quem ele interessa, mas os outros é arrogante, é fechado, não tem tempo, não dá atenção, não para sentar para ouvir. Ou é extremamente seco, né, nas respostas. E se nós quisermos ganhar pessoas para Jesus, se nós quisermos ser uma igreja realmente que influencia, que é relevante, que abençoa, sabe, o amor é o dom mais importante, mais valioso de todos que Deus deixou para nós vivermos aqui na terra. E não é um amor seletivo, é um amor, sabe, que agrega pessoas junto da gente. Só quem está entendendo, diga amém. Número 5, a sua espiritualidade. A rainha de Sabá viu, além dos aspectos naturais de Salomão, aqui no versículo, deixa eu ver se é no versículo 4 ainda, vamos ver aqui. No final do versículo fala assim: e viu também a sua subida, pelo qual ele subia até a casa do Senhor. Em outra versão fala, os sacrifícios que ele oferecia no templo. Salomão fez questão de mostrar para ela que ele tinha um Deus. Olha só que coisa interessante, ele estava recebendo a visita de uma rainha, com toda a sua comitiva. Então ele tinha o encargo de mostrar a sua sabedoria, o seu reinado, as suas riquezas, as suas edificações, suas construções, a riqueza da sua mesa, a fartura ali das suas refeições. Tudo bem, mas ele deve ter dito assim: ó, me dá aqui uns 15 minutinhos que eu preciso ali orar. E ela viu ele subindo lá para o santuário do Senhor. Ele fez questão de mostrar que tudo o que ele fazia, o que ele era, o que ele tinha, havia uma fonte, e a fonte era o seu Deus. Fala da nossa vida devocional, e nós precisamos ser mais intencionais nisso, mais intensos nisso. Se você conhecer, eu nunca tive o problema, assim, eu nunca presenciei isso, mas já vi pessoas que convivem com muçulmanos, com islâmicos na verdade. Eles, em qualquer lugar que eles estão, naquela hora determinada, que eles têm que ajoelhar e fazer a sua oração e a sua reza para o seu Deus, Alá, eles fazem em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa. Eu acho que foi a última Copa do Mundo, 2018, que os jogos caíam mais ou menos, ou melhor, a Copa do Mundo foi bem na época daquele período que eles jejuam, e havia uma preocupação de como os jogadores islâmicos iriam participar da competição, se eles tinham que jejuar, e eles não abrem mão disso. Então de repente nós estamos vendo pessoas de outras religiões que são muito mais devotas ao seu Deus do que nós, ao nosso Deus. Tem muito crente que quer passar por agente secreto, que ninguém saiba que ele é cristão verdadeiro, que ele é cheio do Espírito Santo. Irmão, seja quem você é, assuma a sua identidade em Deus. Você é filho de Deus, você é lavado pelo sangue de Jesus, você é a habitação, é a casa do Espírito Santo. Então faça questão de mostrar quem você é, aonde você estiver, porque as pessoas estão olhando para isso e elas vão te admirar por causa da sua paixão por Jesus. Amém ou não amém? Vamos dar um aplauso bem forte ao Espírito Santo.
Às vezes você se preocupa achando que as pessoas vão te rejeitar porque você é cristão. Não. Pelo contrário, elas vão admirar sua fé. Até aqueles que te criticam, no fundo, eles vão admirar a tua fidelidade, porque mesmo em meio a críticas e a perseguições, você não abre mão da sua identidade em Jesus. Então mostre mesmo, né? Ore, não como hipócrita, mas sendo verdadeiro. Não como um religioso qualquer, não como um fariseu, mas sendo verdadeiro. Naturalmente falando de Jesus, naturalmente testemunhando do poder de Deus, naturalmente orando pelas pessoas, naturalmente oferecendo o amor de Deus que está em você, naturalmente sendo quem você é. E Salomão fazia isso, e a rainha de Sabá ficou espantada. Meu Deus, ele além disso, ele tem um Deus, ele tem uma fonte para ser assim. Número 6, Salomão entregava mais do que se esperava dele. A rainha de Sabá veio numa expectativa daquilo que ela ouvia, mas quando ela tem a experiência da companhia, da convivência de Salomão, fala assim: você é muito mais do que eu ouvia falar. E isso, amados, nós temos que aprender a fazer. Entregue sempre mais do que espera de você. Vocês já viram funcionários que têm uma visão somente de empregado? Qual é a visão de empregado, de modo geral? Ele chega atrasado, sai mais cedo e depois quer cobrar hora extra. Ele só faz o que é mandado fazer. De repente, num dia lá do expediente, aquela tua tarefa você acabou mais cedo, teu horário vai até às 5 da tarde. Aí 3 horas você acabou sua tarefa principal. Aí às 2 horas seguintes, o empregado, a mentalidade de empregado fica matando tempo. Aí de repente tem um outro amigo de trabalho que está super atarefado, né, está com dificuldade de cumprir. Essa pessoa nem oferece ajuda. Tem dentro do escritório tem uma pilha de arquivos para organizar. Ele está vendo bagunçado, ele não se oferece. Por quê? Não, porque não é minha tarefa, eu não fui chamado para isso. Eu não sou pago para isso. Tá sujo o chão lá do local. Ele não pode pegar uma vassoura para varrer. Não. Eu vou me rebaixar se eu varrer o chão. Eu estou acima disso. Pessoas assim nunca encantam. Pessoas assim não são desejadas. Eu estou falando de um aspecto profissional, mas isso é na família. Sabe, filhos que não ajudam em casa, não ajudam seus pais, ainda se pedindo, ainda fica de mau humor, ainda responde, são mal criados. Às vezes o filho começa a trabalhar, né? Já está jovenzinho, adolescente, jovem, começa a trabalhar. Está vendo o pai se apertando para comprar comida, pagar a conta de energia, às vezes paga o aluguel, está pagando o carro para a família. Esse filho agora que tem o salário dele não ajuda nada. Não soma, não entende que ali é uma casa que todo mundo usufrui e que todos devem participar. Pessoas que têm pensamento assim são pessoas que precisam ser, talvez conhecer o Espírito Santo, né? Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito nos traz tantas qualidades: bondade, benignidade, longanimidade, paciência, mansidão, alegria, amor. E amados, nós precisamos ser pessoas que entregam mais. Sabe, se a pessoa convive contigo, ela tem que se surpreender com a sua generosidade, com a sua simpatia, com o seu amor, com a sua atenção, com a sua disposição em ajudar. A Bíblia ensina isso demais. Jesus fala sobre isso, né? Jesus falando lá, ensinando ali a multidão, no Sermão do Monte ainda, ele fala assim: olha só, se pedirem a tua túnica, não dê só a túnica não, dê a túnica e dê a capa, dê tudo. Se você já caminhou 1 milha com a pessoa e acha que é muito, não é muito, caminhe 2 com ela. Se alguém até te ofendeu e te deu um tapa no lado do rosto, ofereça o outro lado. Às vezes vai ser até doloroso você ceder mais, você se doar mais, você oferecer mais do que já tem feito, mas isso faz diferença para sermos admirados pelas pessoas. Não que nós tenhamos total obrigação de agradar todo mundo, mas que seja algo natural da vida do cristão.
porque nós representamos Jesus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Quantos são representantes de Jesus? Diga glória a Deus. E por último, eu já falei até aqui sobre generosidade. O que é generosidade? É a capacidade de dar além do que você quer receber ou pode receber num relacionamento. Esse texto do capítulo 9 fala que a rainha Sabá veio, sabe, se tivesse na época, seria um caminhão de riquezas para presentear Salomão. Agora, olha o que diz aqui no versículo 12. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o seu desejo, tudo o que ela pediu, fora aquilo que ela trouxera ao rei. Assim ela voltou e foi-se para sua própria terra com seus servos. O texto está dizendo que de tudo que ela trouxe foi muita coisa para presentear Salomão. Ela saiu de lá com muito mais. Isso é algo incrível. Sabe, de você chegar com uma pessoa que você convive ou marca um encontro, sabe, que você quer conhecer, você começa a se relacionar com essa pessoa, uma relação de amizade, você fala assim, eu vou trazer um presente para ela, eu vou caprichar para ser muito simpático, muito agradável, eu quero abençoar, mas você sai de lá com fala assim, eu me preparei tanto para esse encontro, mas eu estou saindo muito mais abençoado do que eu abençoei. Às vezes as pessoas criam expectativa com a gente, irmãos, e a gente tem que responder, será que quando a pessoa nos conhece e tem uma expectativa com a gente, como que ela sai desse encontro? Ela pode sair indiferente, como nós vimos antes, normal. Ela pode sair frustrada, poxa, eu pensava que ele fosse melhor, mais simpático, mais amoroso, mais atencioso. Ou ela sai assim, surpreendida, meu Deus, essa pessoa é muito melhor do que eu esperava. Eu já ouvia falar muito bem dela, mas agora eu estou encantado. Eu quero conviver, eu quero me aproximar mais, eu quero ter como referência, eu quero copiar a atitude dela. Eu quero ter o mesmo Deus, eu quero ter a mesma fé, eu quero continuar nessa célula, eu quero continuar nessa igreja. Quando nós voltamos lá ao texto do capítulo 2 de Atos, versículo 47, é isso. Porque Deus ia acrescentando naquela igreja que iam sendo salvos. Não era só a pregação. É porque era uma igreja atraente. Uma igreja que as pessoas chegavam, é aquele lugar que eu quero ficar. Isso depende de mim e de você. De sermos igreja de Jesus, que as pessoas vão chegar aqui e falar, meu Deus, é muito amor, é muito cuidado, é muita atenção, é muita transformação para a minha alma, eu quero isso. É muita cura na minha vida. Por causa das pessoas, porque nós somos a igreja de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu queria que você, nessa manhã, nós vamos estar orando, que você pedisse ao Espírito Santo que gerasse isso na sua vida. Eu também quero ser assim. Quando eu prego essa palavra aqui, fala muito, porque, como eu falei, o meu temperamento, o meu histórico familiar, talvez não me ajude muito a ser a pessoa que Deus deseja que eu seja, ou que as pessoas esperam que eu seja. Mas eu posso ser, eu posso melhorar, eu posso crescer em Deus. O Espírito Santo me capacita a ser alguém que as pessoas vão falar assim, eu estou vendo Jesus nele. Foi interessante que a pastora Andréia, no domingo passado aqui, ela falou sobre isso, que ela conheceu, ela teve experiência com o próprio pastor Eibe, seu marido, e com outras pessoas também, dela ter a clara sensação que estava ouvindo Jesus falar pessoalmente para ela. Essa semana eu ouvi também uma menina que ficou lá em casa hospedada dizendo sobre um outro pastor, falou assim, meu Deus, quando eu conheci esse pastor me deu um abraço, e ele não falou nada, apenas me deu um abraço, mas eu senti como se estivesse sendo abraçado por Jesus. Isso não é natural, isso veio de um relacionamento com Deus.
O apóstolo Tiago fala assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar para você liberalmente. As coisas que nós não conseguimos conquistar naturalmente, nós temos o Espírito Santo que nos dá liberalmente, generosamente. Eu posso ser um marido melhor se eu buscar isso em Deus e decidir ser. Eu posso ser um pastor melhor se eu buscar isso em Deus e decidir ser. Eu posso ser um filho melhor para os meus pais se eu buscar isso de Deus e desejar ser dessa forma. Deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Sabe, amados, o fruto do Espírito Santo, O Espírito Santo tem várias atuações na nossa vida. Tem aquela do fogo, do reteté, que você sai sapateando, pulando, rodando e falando em línguas e profetizando, e cai no chão. Mas o problema é que às vezes as pessoas têm essa experiência, eles caem debaixo do poder do Espírito, mas quando levantam são as mesmas pessoas, não são transformadas. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito são todos aqueles que nós já falamos aqui, mas são frutos, o fruto que se evidencia no dia a dia. Você não precisa estar falando em línguas para ser amoroso, para ser generoso, para ser bondoso, bondosa, para ser alguém melhor. As pessoas não vão ficar impressionadas pelo teu rodopio no meio da igreja, não. Talvez até estranho, mas vão ficar impactadas quando você souber abraçar melhor, souber falar melhor, souber respeitar o ser humano melhor, souber apresentar Jesus de uma forma não apenas das palavras, Tem uma frase que é atribuída a Santo Agostinho, e a frase diz assim: talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida. As pessoas estão lendo a nossa vida, e quando elas leem a nossa vida, o que elas leem? Será que é um livro de terror, de violência, de sensualidade, de pornografia? Ou quando elas param para ler o Luciano, será que elas estão lendo Jesus? Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Vamos orar então, amados.